Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h03. O Viva Voz está no ar e hoje o que não falta é assunto. Boa noite, Carol Moran. Boa noite, Vera. Boa noite de novo para os ouvintes. Temos assunto na área da segurança pública e mais dificuldades para o governo no Congresso, né? Temos tudo isso. Também vamos falar aqui sobre essas dificuldades, porque a gente vai ter uma entrevista com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Mas a gente vai começar falando de um assunto que está aí no noticiário desde de manhã e que tem grandes implicações também na política, porque aqui em São Paulo foi deflagrada uma nova operação que resultou na prisão de 13 pessoas, sendo 3 vereadores de várias cidades aqui do estado de São Paulo, referente a contratos do PCC em várias áreas, com administrações de várias prefeituras. Quem vai dar o resumo completo dessa operação para a gente é a Yasmin Caetano, que está comigo aqui no estúdio. Boa noite, Yasmin. Oi, Vera. Boa noite a você, a Carol e também aos ouvintes. E ao todo, 13 pessoas foram presas temporariamente e 2 estão foragidas depois dessa nova operação do Ministério Público de São Paulo, que teve como alvo esquemas do PCC para fraudar licitações de serviços públicos em cidades aqui do estado. E como você dizia, dessa vez eles chegaram a alvos políticos. Estão presos os vereadores Flávio Batista de Souza, do Podemos, de Ferraz de Vasconcelos, Ricardo Queixão, do PSD de Cubatão, e Luiz Carlos Alves Dias, do MDB de Santa Isabel. Os parlamentares são suspeitos de receberem valores para favorecer as empresas em concorrências em prefeituras e câmaras municipais. Segundo o MP, os vereadores vão ficar presos por 5 dias para preservar as investigações, mas esse prazo pode ser ampliado. Também foi preso o advogado Áureo Tupinambá, que já atuou na defesa do traficante de drogas André do Rep e atualmente é servidor da Câmara de Cubatão. Além disso, policiais militares cumpriram 42 mandados de busca e apreensão. De acordo com a investigação, as empresas atuavam para impedir a competição nas licitações. Era um jogo de cartas marcadas, em que as concorrentes já sabiam quem apresentaria a melhor proposta. O promotor Yuri Fisberg destaca que o grupo deixava pistas do conluio. É que algumas empresas são associadas até por documentos checáveis publicamente. Cadastros de funcionários, alternância de funcionários em certames. Então, na prefeitura A, determinados funcionários, na prefeitura B, esses mesmos funcionários representando outras empresas do mesmo grupo. E aí eles simulavam essa competição. Com a continuidade das investigações, a gente apurou que isso era bastante robusto, não só com empresas deles, mas também com o que eles chamam de empresas parceiras. A investigação levantou que apenas uma empresa do grupo movimentou mais de 200 milhões de reais em contratos públicos nos últimos 5 anos, sendo que os principais serviços contratados eram de limpeza e vigilância. Entre os municípios com contrato sob análise estão Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri e Itatiba. A operação de hoje não tem relação com a força-tarefa da semana passada, que investiga a relação entre a mesma facção criminosa e 2 empresas de ônibus da capital paulista. No entanto, a presença do PCC nos 2 casos, de acordo com o promotor Yuri Fisberg, mostra como o grupo tem agido para aumentar o poder nos serviços públicos por meio da corrupção. O primeiro comando da capital tem diversificado sua atuação, complexificado sua atuação em diversos ramos. A facção está bastante influenciando os rumos de contratações públicas. O Ministério Público também identificou uma secretaria do governo do estado que firmou contrato com um grupo suspeito, mas como essa investigação ainda está em andamento, não foi divulgada qual é a pasta, Vera. Obrigada, Yasmin. É isso, Carol. A gente tem visto aí esse avanço das investigações, mas demorou, né? Pois é, demorou muito. Eu estava até ouvindo seu comentário mais cedo no Viva Voz do CBN Brasil e também que você postou no seu blog no Globo. Há décadas a gente ouve falar, né? Aquela coisa que todo mundo sabe, mas ninguém comenta assim abertamente, que vários partidos abrigam em suas fileiras políticos que todo mundo suspeita que tem ligação com crime organizado,
que campanhas são financiadas pelo crime organizado. Aqui no Rio a gente fala, esse é candidato da milícia, né? Quanto tempo a gente fala sobre isso? E nada é investigado a fundo, né? Tem uma naturalização muito grande disso, né? Do fato de que alguns partidos são mais infiltrados que outros, que alguns vereadores têm ligação e você sabe quem eles são, você sabe apontar quais são os prefeitos que têm ligação com esse grupo e vida que segue. Esse aqui, a máfia dos transportes é comandada por esse, aquele outro vereador e segue o barco. Então, eu acho que o início dessas operações, e agora com a prisão de alguns vereadores, tende a se transformar num efeito dominó. A gente vai ver, aí, eventualmente, delações, aparecerem outros nomes, aparecerem nomes de pessoas de uma gradação maior ali, mais graduados, mais influentes, e tende a ser assim, porque assim como aí no Rio, a política está bem infiltrada pelas milícias e também pelos grupos ligados ao narcotráfico, aqui em São Paulo, isso é uma realidade e vinha crescendo perigosamente e ali a margem de ser alcançado pela polícia, pela justiça e pelo Ministério Público. Então, agora parece que resolveram reagir. É claro que vai ter retaliação do lado do crime, que vai ter reação e que eles vão tentar alguma ação para intimidar as autoridades. Mas foram muitas décadas de conivência e complacência com a infiltração muito paulatina e bem feita e empresarialmente ali bem articulada do PCC em áreas distintas, limpeza pública, merenda, transporte municipal de várias cidades. Hoje, só com esse post que eu te falei, que você falou que eu publiquei no blog, eu recebi, mas nessa área aqui tá cheio, naquela área ali tá cheio. Escuta, se vocês sabem, ninguém denunciou, ninguém abriu o inquérito até então eu acho que agora isso virou um tema da campanha e não vai dar mais para empurrar para baixo do tapete, Carol. Não, e tem tudo a ver isso que você está falando com política, né, Vera? Eu acho que em São Paulo isso acaba ficando um pouco em segundo plano, porque aqui no Rio, como há confronto entre os grupos do crime organizado, é uma realidade da qual a gente não pode escapar, porque tem tiroteio no meio da rua, né, à luz do dia, pessoas morrem nesse confronto aí entre grupos milicianos, tráfico de drogas, jogo do bicho, enfim, é tudo junto e misturado no Rio de Janeiro, né? Então isso acaba ficando muito mais evidente. Aqui se fala talvez mais abertamente sobre essa influência da milícia, do crime organizado na política. Em São Paulo, a gente sabe que isso acontece, aliás, não só em São Paulo, no Rio, mas em vários estados. Aliás, é uma estratégia hoje, o crime é transnacional, né? A gente tem visto essa infiltração do crime organizado no estado, em diferentes países, mas tem que puxar esse novelo, né? Tem que puxar, e eu acho que isso começa a ser feito, e bem a tempo de ser um assunto das eleições municipais, para que dirigentes partidários tenham de se comprometer com sanear os seus partidos, que prefeitos tenham de se comprometer a estancar esses contratos e, enfim, que as coisas deixem de ser business as usual, porque não dá para ser assim, né? Pois é, essa pauta da segurança pública, Vera, a gente tem falado aí nos últimos dias e, enfim, nas últimas semanas, desde o início do governo Lula, que vai ser um ponto central, né? E uma pedra no sapato, aí um calcanhar de Aquiles para o governo. É uma pauta, certamente, para a eleição desse ano. O ministro Ricardo Lewandowski conseguiu sair um pouco ali das cordas depois da recaptura daqueles presos do Presídio Federal de Mossoró, mas certamente vai ser instado, ainda dá muitas explicações. A gente daqui a pouquinho vai ter a Milena Teixeira, inclusive, acompanhando a fala do ministro na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Ele foi convidado para prestar esclarecimentos sobre essa questão de Mossoró, mas aí, claro, uma vez que o ministro chega lá, é indagado sobre uma série de assuntos, né? Tivemos aí o veto do presidente Lula nesse projeto das saidinhas, é um assunto muito caro aí para a oposição, e eles acabam batendo bumbo sempre que tem uma oportunidade, né? Exatamente, a gente está acompanhando, ele está sendo muito questionado sobre a questão das saidinhas, falou que é inconstitucional você acabar com esse benefício, mas afirmou que o governo respeitou a linha daquilo que a Câmara aprovou, só mexeu num item
que ele repetiu que é pontual, como na semana passada, na época do veto, a justificativa foi essa. Mas tem outras questões, né, Carol? A gente lembra que foi decretada uma GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem para atuar em portos e aeroportos, com a premissa de que, num prazo, dali a um mês, o governo apresentaria um plano para reforçar a operação nesses espaços, nos portos e nos aeroportos. E até agora isso não andou, porque houve uma troca da guarda desde então, né? O ministro Flávio Dino saiu para ir para o Supremo, Lewandowski assumiu e isso ficou ali desamarrado. Na verdade, o que a gente tem aí é uma política de segurança pública no plano nacional que está muito desamarrada e muito frouxa. Então, isso vai, com certeza, ser objeto de cobrança de agora em diante. Bom, vamos fazer o seguinte, Vera, vamos para o intervalo, enquanto a Milena conecta para trazer para a gente aí os detalhes dessa fala do ministro Ricardo Lewandowski na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Aí a gente volta já já. Combinado. Pode ser? Estamos de volta com o Viva Voz e como a gente discutia antes do intervalo, o ministro Ricardo Lewandowski da Justiça fez sua estreia ali em comissões da Câmara depois de tomar posse na pasta. Quem traz atualizações a respeito da audiência é a Milena Teixeira. Boa tarde, boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, Vera, passou ali por um primeiro teste de fogo. Ele participou nesta tarde aqui de uma sessão na Comissão de Segurança Pública, aqui na Câmara dos Deputados. E, Vera, o chefe da pasta ele foi bastante pressionado a responder sobre o veto que o presidente Lula fez no PL, que limita aí a saída dos presos. A gente lembra que Lula sancionou a matéria na última semana, mantendo as saídas temporárias para presos do regime semiaberto visitarem familiares em datas comemorativas. Agora, Vera, como resposta, o ministro defendeu o veto. Ele disse que Lula seguiu aí as linhas básicas estabelecidas pelo Congresso Nacional e falou também que é direito dos parlamentares derrubarem o veto. Portanto, o que eu quero dizer é que o presidente da República respeitou integralmente as linhas básicas estabelecidas pelo Congresso Nacional nessa nova política penitenciária. Mas ele propôs um veto, que será examinado pelas senhoras e pelos senhores, soberanamente, mas dentro desse dever de diálogo que existe entre os poderes. É um direito do presidente da República vetar ou sancionar, e os senhores têm o direito também de, eventualmente, derrubar o veto ou manter o veto. O ministro também disse que Lula manteve a maior parte das mudanças promovidas pelo Congresso e afirmou que o presidente sancionou 90% ou mais dessa matéria. Teve um aceno também aos evangélicos. Lewandowski declarou aí que o presidente tomou a medida porque ele é um cristão. Segundo Lewandowski, Lula é um católico cristão e a família é um dos valores fundamentais aí, não só do cristianismo, mas também de outras religiões. Então, ele levantou essa bola aí, fez esse aceno aos evangélicos também, quando estava sendo questionado. Vera, o ministro também argumentou que o governo considera inconstitucional a revogação das saidinhas por considerar que a questão viola os princípios da dignidade da pessoa humana e também da individualização da pena. O ministro também admitiu que a ideia de vetar os trechos partiu do próprio Ministério da Justiça. Vera e Carol. E a respeito da fuga dos presos do Presídio Federal de Mossoró, que durou 51 dias, Milena, qual foi a argumentação do ministro? Olha, ele admitiu que há sim, né, problemas estruturais em Mossoró. Ele disse que houve ali um desleixo de quem trabalhava, de quem cuidava ali nas questões da segurança do presídio, mas ele voltou a garantir que fugas como essa nunca devem voltar a acontecer. Ele também falou aí sobre investimentos que vêm sendo feitos na cadeia, chegou a falar sobre construções de muralhas que podem custar até 30 milhões de reais, Vera. Vera e Carol. Milena, o clima aí tá tranquilo? Ele tá sendo muito atacado? Porque eu vi que no corredor das comissões mais cedo teve até expulsão de manifestante do MBL por parte do deputado Glauber Braga. Então, quer dizer, tá bem acirrado o clima aí na Câmara, né? Hoje tá, viu, Vera? Pois é, como você citou aí, teve esse episódio aqui mais cedo,
uma pessoa que participa do MBL chegou, inclusive, houve ali uma série de provocações, né? E esse deputado do PSOL, o Glauber Rocha, ele empurrou esse candidato a vereador, para você ter ideia. Esse militante, ele veio aqui para a Câmara, ele provocou ali o deputado, que empurrou ele para fora da Câmara. Então, foi um dia, assim, está sendo um dia muito quente aqui. O nome desse militante, Vera, é o Gabriel Costenaro. Ele é um dos nomes, inclusive, lançados aí como pré-candidato a vereador no Rio, e ele ele faz parte de um núcleo batizado, esse núcleo se chama Inimigos Públicos, que é uma caravana para percorrer as universidades brasileiras. Inclusive, no ano passado, é importante ressaltar aqui, Vera, esse candidato a vereador, ele participou de uma confusão lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e houve aí também relatos de agressão por parte dos alunos. Então, dentro da sessão que eu estava participando, da audiência pública, o ministro Lewandowski, ele até chegou a ser bastante pressionado, especialmente em relação a essa questão do PL das saidinhas. Mas ele sofreu essa pressão para falar, ele estava respondendo aos deputados, até aí foi uma questão tranquila. O que estava pegando mesmo, Vera, foi do lado de fora, inclusive o deputado Glauber Braga, ele disse que ele não vai pedir desculpas, teve essa briga aí, né? Ele foi provocado, respondeu, e aí ele meio que botou esse militante para fora aqui mesmo, empurrou aí esse militante, e está tendo bastante repercussão. Daqui a pouco eu volto aí com mais informações para vocês. Muito obrigada, Milena Teixeira. Carol, é isso. Essas audiências na Câmara viraram um espaço ali preferido da polarização política e chegou a ter essa cena lamentável do lado de fora, mas ali na antessala, o corredor das comissões é um corredor que fica ali num dos anexos da Câmara. As salas todas das comissões onde acontecem essas audiências ficam nesse corredor, então é um lugar muito movimentado, geralmente muito assessor passando, muito deputado, imprensa, e esse comportamento do parlamentar, que não se justifica expulsar, com chute, inclusive, um manifestante, mas certamente o manifestante também foi lá para provocar isso, para ser ali, para provocar alguma confusão. Então, comportamento lamentável de ambos os lados, né? Já tinha se estressado ali com também o deputado Kim Kataguiri, né? Eles chegaram a se estranhar ali, depois teve esse episódio, conheci outro integrante do MBL. Agora, só antes de chamar a Isa, Vera, você vê uma mudança de tom ali, né? Porque Flávio Dino foi várias vezes ao Congresso e havia um embate, e o Dino enfrentava esse embate até com deboche, depois virava meme nas redes sociais e tal. O Lewandowski já é uma outra pegada, né? É um outro estilo. Um vinha da política e foi para o Supremo. O outro trouxe o espírito ali mais conciliador, aquela fala mais empolada do Supremo para a política, Carol. Pois é. Bom, vamos seguir aqui. A gente tem uns minutinhos ainda antes do repórter CBN. Vera, a Isa Staciarini está de volta. Ela está acompanhando lá a sessão no CNJ, analisando o caso do Moro e dos outros juízes da Lava Jato. Ô, Isa, o que tem de novidade por aí? Oi, Carol. Olha, o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, acaba de votar para abrir um processo administrativo disciplinar conhecido como PAD contra a ex-juíza Gabriela Hart, que assumiu os processos da Lava Jato no lugar do hoje senador Sérgio Moro e também voltou para manter o afastamento dela e também dos outros magistrados, como o então titular da 10ª Vara Federal de Curitiba, o juiz Danilo Pereira Júnior, e aqueles outros 2 desembargadores, Thompson Flores e Loraci Flores de Lima. Acontece que nessa sessão que está sendo julgada agora, né, esses processos nessa sessão do CNJ, Salomão acabou desmembrando o processo contra o ex-juiz da Lava Jato, hoje senador Sérgio Moro. Isso porque, como Moro deixou de ser juiz em 2018, e ele não poderia mais ser punido disciplinarmente. Por isso, Salomão retirou a análise do caso de Moro da pauta.
Ele, inclusive, disse que o caso relativo a Moro vai ser colocado em pauta novamente num momento oportuno, mas não citou quando. Portanto, o corregedor decidiu desmembrar a análise do hoje senador, porque Moro não foi alvo de afastamento, já que deixou a magistratura em 2018. Vera e Carol. O Isa, e quais foram as alegações do Salomão durante a sessão? Porque ontem a gente viu o relatório dele antecipado, mas tinha essa expectativa em relação a como ele iria se portar na sessão, inclusive porque podia haver uma divergência com o ministro Barroso, presidente do CNJ, né? Pois é, Vera, uma fala importante do ministro Salomão agora foi que, sem consulta à União ou à Procuradoria-Geral da República e até mesmo ao Ministério Público Federal, esses magistrados decidiram e tomaram as atitudes à margem da Constituição. Ele ainda alega não ter dúvidas do combate sério da Lava Jato, que atingiu aí investigações acerca da Petrobras, que foi alvo, né, desses desvios de recursos bilionários e que a operação trouxe valores expressivos por meio desses acordos de leniência. Agora, Salomão, inclusive, cita que em dado momento se percebe nitidamente a mudança dessa chave, onde o foco passa a ser um desvio. Inclusive, ele cita a participação da então juíza Gabriela Hart nessa questão desses desvios, inclusive numa tentativa de construir aquela empresa, aquela fundação, né, para desviar os recursos para essa empresa. Lembrando que o CNJ analisa essa reclamação disciplinar contra Gabriela Hart e contra esses magistrados por eles terem descumprido decisões do Supremo Tribunal Federal, terem usado provas consideradas ilícitas e violado deveres funcionais. Outro processo analisado nessa mesma sessão também tem relação com a Lava Jato, é uma correição extraordinária, ou seja, que é um tipo de fiscalização do trabalho que apura indícios de fatos graves ou relevantes da Justiça. A análise é das condutas da 13ª Vara Federal de Curitiba e da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que ajudou a embasar esses outros processos. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Isa. Pois é, Carol, isso ainda vai render, a Isa vai continuar acompanhando e nos próximos dias também, porque a questão está sendo ainda desmembrada em vários. Vamos para o Repórter CBN, a gente volta já já com mais Viva Voz. E o Viva Voz está de volta, Carol. E enquanto a gente espera o senador Randolfo Rodrigues, que está numa reunião ali com o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, vamos falando de outros problemas do governo na relação com o Congresso, porque a semana começou bastante quente. A gente vai conversar com ele sobre a sessão do Congresso, né, sessão conjunta da Câmara e do Senado, marcada para quinta-feira para analisar uma série de vetos do presidente Lula que já trancam a pauta. Entre eles, o veto ao orçamento, que desagradou bastante deputados e senadores em razão daquela supressão de 5 bilhões em emendas que foi feita. Mas esse não é o único assunto que está pegando. Tem uma série de outros temas ali, né? Pois é, tem um barata-voa rolando agora no Congresso, né? Tem a questão das saidinhas, enfim, várias coisas acirraram os ânimos entre o governo e o Congresso. Tem a briga do Lira com o governo também. Então, o clima não está muito bom. O temor do governo, inclusive com o Haddad fora do Brasil, a coisa deu uma degringolada, né, Vera? Porque, a princípio, por exemplo, essa questão das emendas, parecia que havia ali um acordo para ser mantido o veto. Agora, o temor do governo é de não conseguir isso cair por terra, né? Não conseguir cair por terra. E nas casas, separadamente, também muito problema, né? A gente viu hoje a demissão de um primo do presidente da Câmara, Arthur Lira, no INCRA, que é o órgão ligado ao Ministério da Reforma Agrária. Então, o INCRA exonerou o Wilson César de Lira Santos. Ele era o superintendente regional de Alagoas, né? Foi feita uma série de cobranças por parte do MST e aí o primo do Lira foi afastado. Coincidência ou não, Carol, a coluna do Estadão relata agora que Arthur Lira está colocando aí na ordem do dia
a abertura de 5 CPIs. CPIs que estavam ali dormitando, os pedidos estavam feitos, os pedidos de instalação não estavam andando, e agora ele deve ligar essa linha de montagem e colocar para andar 5 CPIs, o que não é bom para nenhum governo, ainda mais no momento em que tem uma série de pautas da agenda econômica sendo discutidas. Dessas pautas, só hoje já teve uma audiência para tratar da questão da reoneração da folha de pagamento ali dos municípios, contribuição previdenciária dos municípios, e foi uma sessão cheia de críticas à medida do governo, feita por prefeitos e por deputados, e tem a discussão do PERSE, que corre em paralelo a isso. O PERSE é aquele programa que estabeleceu uma série de ajudas ao setor de eventos e que o governo gostaria que fosse encerrado o mais rápido possível, mas que a Câmara tenta prolongar. Então, aqui a gente já listou alguns dos pepinos que estão para serem descascados pelo governo, principalmente na Câmara, que é onde a coisa está pegando mais, né? Antes da gente falar de Senado, estava até olhando essa nota aqui da coluna do Estadão que você citou. Olha um dos temas que estão prontos aí para virar CPI. Abuso de autoridade de ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Um tema tranquilo, né? Bem favorável. Bem favorável. Agora, Vera, no Senado tem na pauta de hoje a PEC das drogas, que é mais um ponto de embate do Legislativo com o Judiciário, porque o mesmo tema está sendo analisado no Supremo. Deve passar? Olha, se for votado, vai passar, Carol. A gente não sabe se essa reunião em que o senador Randolph está agora, junto com outros líderes, é para tratar disso ou da sessão conjunta do Congresso, porque as duas coisas estão quicando ali na área do presidente Rodrigo Pacheco. Mas ela tem tudo para passar. É uma proposta que conta com o aval do Centrão e da oposição bolsonarista. Então, essa junção deve ser suficiente para que ela tenha votos e passe. É uma questão muito controversa, porque é uma proposta de autoria do próprio presidente do Senado e que insere na Constituição, no seu artigo 5º, que é um dos artigos centrais da Constituição, o que estabelece até as cláusulas pétreas, a questão de que qualquer quantidade de droga ilícita, qualquer droga, é criminalizada. A posse, inclusive, que era algo que o Supremo vinha discutindo, né? Justamente descriminalizar a posse de uma pequena quantidade de maconha, desde que fosse para uso próprio. Então, é um assunto que contrapõe os poderes. Pode ter uma arguição de inconstitucionalidade, porque apesar de ser PEC, algumas coisas são consideradas cláusulas pétreas e não podem ser mexidas por PEC. Então, vem mais confusão por aí, você pode ter certeza. Só para fechar esse pacote aí da semana na Câmara, também tem aquela história do pacote anti-invasão que está sendo analisado na CCJ da Câmara, né? A presidente da CCJ é a Caroline de Tone. Pautou também alguns projetos que pretendem combater ocupações de terra no país. Ontem o Lula lançou aquele programa para tentar fazer uma prateleira com possíveis terras para a reforma agrária, mas é um tema que está pegando, até por causa do Abril Vermelho do MST, mas tem várias coisas aí sendo analisadas, é uma demanda da frente da agropecuária, enfim, tem várias coisas, inclusive um projeto que autoriza os proprietários de terra a recuperar a posse por sua própria força, ou utilizar força policial sem ordem judicial. Então, olha o tipo de coisa que está sendo analisado aí na CCJ, com potencial aí de polemizar e de virar um problema para o governo, né? Exatamente, Carol. A gente tem na ponta da linha a Samantha Klein, que vai trazer a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é quem tem muito a temer com o acirramento desses ânimos, porque a sua agenda está parada esse ano. Mas o Haddad está minimizando a alta do dólar que a gente viu nesses 2 últimos dias e atribuindo essa alta principalmente a fatores externos e não a questões domésticas ligadas ao governo, inclusive a decisão de rever a meta fiscal. Conta mais pra gente, Samantha, boa noite. Oi, Vera e Carol, boa noite. Olha, e justamente num dia em que o dólar chegou a bater a casa dos R$ 5,28, fechou em 5,26, mas esse valor aí é o maior desde março
do ano passado, ou seja, mais de um ano aí com um valor que estava menor. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está participando aí das reuniões do G20 em Washington, nos Estados Unidos, disse que 2/3 do que está acontecendo no Brasil é resultado de fatores externos. Vale destacar que a disparada da moeda norte-americana começou ainda ontem, quando a equipe econômica divulgou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias com mudança da meta fiscal para 2025, passando de um resultado primário de 0,5% de superávit para déficit zero, ou seja, equilíbrio entre gastos e despesas. Já no cenário externo, existe a expectativa do adiamento do corte de juros dos Estados Unidos, além de tensões no Oriente Médio. Claro, a gente vai lembrar do ataque de Irã a Israel, que também pressiona aí o valor do barril do petróleo. Haddad destacou que as turbulências não afetam somente o Brasil, mas ainda citou outros países como México e Indonésia. Eu acho que, primeiro, a questão da atividade econômica nos Estados Unidos, a inflação divulgada que ainda não foi devidamente digerida, né? O conflito no Oriente Médio que escalou e ninguém sabe como isso vai se desdobrar, o preço do petróleo. Então tem muita coisa que está fazendo com que o mundo, né, esteja atento ao que está acontecendo nos Estados Unidos, e o dólar está se valorizando frente às demais moedas. Eu diria que isso não explica tudo o que está acontecendo no Brasil, mas explica 2/3 do que está acontecendo no Brasil. Haddad também foi questionado por jornalistas que estavam no local do G20 se o terço restante, já que ele falou em 2/3, se explica pelo cenário externo, se o terço restante da disparada do dólar tem relação com a mudança da meta fiscal. Ele disse que é necessário explicar melhor para a sociedade o que vai acontecer com as contas públicas e que essa mudança vai ajudar o governo a alcançar o equilíbrio fiscal. Vera e Carol. Muito obrigada, Samantha Klein, pelas suas informações. A gente vai para mais um rápido intervalo e volta já já com a entrevista com o senador Randolfo Rodrigues. Estamos de volta com o Viva Voz. Eu anunciei no início do programa e falei de novo que a gente entrevistaria o senador Randolfo Rodrigues, mas como deu para perceber aqui pela edição de hoje, Brasília está em chamas, ele está numa reunião, ainda não atendeu o Wender Salles, que está aqui insistindo. Então, enquanto isso, a gente vai trazendo os outros assuntos. Se der tempo, ainda no Viva Voz, a gente entrevista o senador, senão a gente atualiza essa questão dos vetos e a Carol Moran segue o barco depois. Isa Stacianini vai voltar agora com a gente, porque o presidente Lula falou de política externa hoje, falou sobre a questão no Equador, que está bastante séria ali, a crise entre México e Equador. E diga pra gente, Isa, o que o presidente falou? Vera, o presidente Lula disse hoje ser inaceitável a invasão da Embaixada do México por policiais armados do Equador. Frisou que o que ocorreu não afeta só o México, mas sim todos os países da América Latina e também do Caribe, e cobrou um pedido de desculpas por parte do Equador. Essa manifestação ocorreu hoje durante um discurso do presidente brasileiro na CELAC, que é a cúpula virtual da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, justamente que foi convocada para debater o episódio. Lula disse que o que ocorreu foi algo que nunca aconteceu, nem nos piores momentos de desunião e desentendimento registrados na América Latina e no Caribe, e nem nos sombrios tempos da ditadura. E frisou que a gravidade do caso impõe a manifestação de um inequívoco repúdio devido ao ocorrido. Ele reforçou ainda que um pedido formal de desculpas por parte do Equador é um primeiro passo na direção correta. E afirmou que absolutamente nada justifica a invasão da Embaixada do México em Quito. Frisou que o desafio agora é o de encontrar caminhos para a reconstrução da confiança e do diálogo, e que é preciso olhar para frente e buscar formas para superar a crise. Lula ainda citou que, apesar das diferenças de visões e opiniões dos países, é preciso que haja o compromisso de resolver casos como esse
na base do diálogo e da diplomacia. Lula ainda fez um apelo para que os países possam trabalhar para que episódios como esse não ocorram mais na região. Carol e Vera. Obrigada, Isa. Foi uma reunião extraordinária convocada para discutir especificamente esse assunto da invasão da Embaixada do México pelo governo do Equador, que é realmente gravíssimo e abre esse precedente muito perigoso. E esse não é o único assunto a causar tensão no continente atualmente, né? Tem as ameaças que a gente tem visto da Venezuela, de anexação do território de Essequibo, que pertence à Guiana hoje, e sobre isso, talvez a CELAC e outros organismos aqui da região tenham de se manifestar a qualquer momento. Então, é um momento de tensão geopolítica não só aqui, mas a gente sabe no mundo todo. A escalada do conflito no Oriente Médio também é um desafio para o governo. A nota em relação a esse assunto foi considerada muito branda, foi considerada tíbia. Depois disso, o Itamaraty parece estar aguardando para ver se Israel vai reagir ou se vai acatar os pedidos dos Estados Unidos, de outros países do Ocidente, por moderação na resposta, para que evite um novo ataque ao Irã que possa desencadear um conflito mais amplo entre várias nações, com possibilidade de entrada das grandes potências de uma forma mais assertiva ali. Então, a gente tem aí muitos problemas para serem tratados no fronte externo. Não está simples para o presidente. E a gente tem agora, como eu anunciei, o senador Randolfo Rodrigues. Ainda não, ainda faz um sinal com a mão. Ele está quase se mudando para Brasília para conseguir... pronto, ouço um vamos lá, senador. Portanto, acho que o senador está na linha. Boa noite, senador, líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues. Obrigada pela gentileza Vera. De parar tudo que o senhor está fazendo, que eu sei que não é pouca coisa, para conversar um pouquinho com a gente. É sempre uma satisfação, Vera, conversar com você e com todos os ouvintes da CBN. Desculpe o breve atraso, estava em um evento que o presidente Pacheco tinha me chamado e por isso não pude entrar antes, mas estou à sua disposição. Se o senhor estava com ele, o senhor já vai ter informação fresquinha para o ouvinte da CBN a respeito tanto dessa votação de logo mais, sobre essa questão das drogas, quanto da sessão do Congresso, que é mais a sua praia, que vai analisar os vetos. Como é que está aí o clima na Casa e no Congresso para essas discussões, senador? Bom, Vera, então, como você disse, primeiro ao que é a minha praia, que é a relativa à sessão do Congresso. A sessão do Congresso está marcada para o próximo dia 24, de abril, às 19 horas. Nós dialogamos ontem com o presidente Pacheco chancelou essa data, para que nós possamos, nessa sessão do Congresso, do próximo dia 24, como já disse, enfrentar todos os vetos que estão pendentes, todos os vetos serão apreciados, vetos, inclusive, que ainda estão pendentes de apreciação desde o governo anterior, até o último veto do presidente da República sobre um pequeno aspecto em relativo ao projeto de lei que o Congresso votou, relativo à saída temporária. Opa, isso o senhor está dando um furo aqui para o Viva Voz, porque não tinha Exatamente. Certeza que esse veto entraria já na quinta. Então entra, isso? Todos os vetos, todos os 36 vetos pendentes, desde o primeiro veto, desde vetos ainda da Lei de Segurança Nacional, que ainda é do governo anterior, até o último veto, que é o veto relativo, que é um aspecto, reitero, o presidente da República não vetou todo o projeto de lei relativo à saída temporária. Vetou um aspecto desse projeto de lei. E este veto, inclusive, está na pauta para apreciação. No correr desta semana e da semana que vem, nós vamos dialogar com os líderes quais desses vetos podem ser colocados para apreciação direta na cédula e quais iremos enfrentar no debate na sessão do Congresso da semana que vem. E pelo que o senhor está sentindo no pulso aí do Senado, esses vetos serão mantidos ou realmente devem cair, senador? Eu sou otimista que a maioria dos vetos serão mantidos, e em especial os vetos. Nós estamos construindo com o Congresso um acordo relativo aos vetos da lei orçamentária e da lei de diretrizes orçamentárias, né? Em relação à lei de diretrizes orçamentárias, deve vir aqui para o Congresso um PLN que supre muito do que foi reivindicado pelo Congresso. Em relação à lei orçamentária, ocorreu uma reivindicação do Congresso
em relativo ao veto de 5,6 bilhões das emendas de comissão, que fosse liberado pelo menos 3,6 bilhões. Nós estamos chancelando e devemos caminhar para esse acordo. Então, uma parte dos vetos em relativo às emendas de comissão, nesse valor, deve ser chancelado pelo governo para que sejam derrubados dentro de um contexto de um conjunto de matérias que nós deveremos ter vetos mantidos na sessão da próxima quarta-feira. Ô, senador, agora, se o veto da saidinha, que ainda não tranca a pauta, já entra na quinta-feira, é porque deve estar uma pressão muito grande de deputados e senadores para derrubá-lo, porque não teria sentido antecipar a discussão. Esse foi um projeto que teve apoio de vários senadores, deputados, inclusive da esquerda, inclusive do PT, e ainda assim houve esse veto pontual que o ministro Lewandowski até estava defendendo agora em audiência na Câmara. Mas se ele está entrando agora é porque a pressão foi grande. Eu estou raciocinando correto? Vera, na verdade tem 6 vetos que não trancariam a pauta. Então não teriam necessidade de serem apreciados nesse momento. A liderança do governo aqueceu com o presidente Pacheco para colocar em apreciação todos esses vetos, primeiro porque consideramos que temos que enfrentar esse debate em relação ao projeto de lei da saída temporária e aos outros vetos que tem, porque nós temos que, sobretudo, desmistificar algumas fake news que têm sido distribuídas relativa ao veto da saída temporária. O presidente da República vetou um dispositivo, manteve quase a integralidade do projeto que foi aprovado pelo Congresso. Um dispositivo que é o contato a partir de autorização judicial, de autorização do Ministério Público com a família em casos excepcionais e excluindo todos aqueles que cometeram crimes hediondos, é o que foi colocado a veto. Nós estamos à disposição para enfrentar de imediato. Nós mesmos do governo, preferimos enfrentar de imediato esse debate. Então, na verdade, colocar esse veto de apreciação contou também com a nossa concordância para tanto. Senador, queria perguntar para o senhor, a gente viu uma informação que acabou de ser publicada pela coluna do Estadão, dando conta de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, poderia abrir até 5 comissões parlamentares de inquérito, tem algumas na fila lá na Câmara. Sei que o senhor está atuando mais no Senado, mas ouviu também esse galo cantar? Como é que o governo pode se posicionar em relação a isso? A prerrogativa é do presidente da Câmara. Se ele assim entender por bem, a prerrogativa de instalação de comissões... Aliás, comissões parlamentares de inquérito é dito na Constituição, cumprido o pré-requisito de ter 1/3 de assinaturas, ter fato determinado para instalação e ter tempo certo para funcionamento, cumprindo esses 3 pré-requisitos, conforme o artigo 52, parágrafo 3º da Constituição, não há óbice. Cabe ao presidente da Câmara, à mesa diretora da Câmara, fazer análise se esses pré-requisitos constam no requerimento de instalação das CPIs. Se há um julgamento de valor da parte do presidente da Câmara em relação a isso, de que esses pré-requisitos foram cumpridos, ótimo, vamos ao debate nessas comissões parlamentares de inquérito. O governo não se opõe a nada que esteja na Constituição. Aliás, o governo é favorável ao cumprimento da Constituição. É uma prerrogativa do presidente da Câmara e que a gente respeita o presidente da Câmara no uso de suas prerrogativas. Senador, mas isso não deixa de ser um desdobramento de uma crise que vem acontecendo já há algum tempo entre o presidente da Câmara e a articulação política do governo, agravada nesta terça-feira pelo fato de que um primo do Lira foi exonerado do INCRA. Na semana passada, ele fez críticas públicas ao ministro de Relações Institucionais. O senhor, como parte desse ecossistema da articulação política do governo, o que pode ser feito para baixar um pouco essa fervura e fazer com que haja a retomada de um clima para votação, por exemplo, das pautas econômicas na casa? Bom, na preliminar, Vera, só dizer o seguinte, o ato hoje, que foi emanado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a partir de circunstâncias, sobretudo administrativas, em nada tem a ver com o ministro Padilha, nada tem a ver com a articulação política do governo, enfim, o próprio almocei com o ministro Padilha hoje, né, o ministro Padilha também, assim,
se inteirou do ato pela manhã. Então, é um evento que está totalmente deslocado, desfocado eventual da declaração do presidente Arthur Lira na semana passada. Eu tenho certeza que o presidente Arthur já disse isso, ele próprio já disse isso várias vezes, que tem comprometimento com a agenda econômica, que a agenda econômica não pertence ao governo, a agenda econômica pertence ao Brasil. Estabilidade fiscal é fundamental para estabilidade fiscal e aprovação de medidas econômicas é fundamental para mantermos o crescimento, mantermos o desemprego embaixo, mantermos a inflação sob controle. Então, eu confio no que já foi anteriormente dito pelo próprio presidente da Câmara, e eu confio que nós vamos conseguir construir as pontes necessárias para a estabilização da relação e continuar a agenda de votação dos temas que o governo considera importante, que o próprio presidente da Câmara considera importante, que são temas necessários, mais do que para o governo ou para a Câmara, são necessários para o Brasil. Senador, muito obrigada pela sua atenção aqui com a CBN. A gente volta a se falar, porque não vai faltar assunto. Até logo. Sempre à sua disposição, Vera. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos os ouvintes da CBN e uma boa noite a todos aí no estúdio. Boa noite. Bom, é isso, Carol. Entregamos com notícia, então o veto da saidinha entra na quinta-feira, deve cair na minha humilde análise, mas a gente ainda volta desse assunto nessa semana. Então tá bom. Vi que o senador estava ali na velocidade 2 do Zap, né, Ele Vera? tava. Saiu da reunião aceleradíssimo. Ele está acelerado. Bom, o que não falta é trabalho para ele também, para a gente, para ele, para todo mundo. É isso. Beijo, Vera. Até amanhã. Beijo. Bom trabalho para você, minha amiga. Até amanhã.